Tá bom. Então fiquem tranquilos que se acabar o tempo eu abro uma outra sessão. Eu sei que dá um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue trabalhar. Ó, falando de Karl Marx, então, é um dos autores mais polêmicos que nós temos aí nessa trinca, né, dos pioneiros da sociologia. Já vimos aí Durkheim, hoje vamos ver Karl Marx e no próximo encontro Weber. Mas disparadamente assim, o Karl Marx é o pensador mais polêmico dessa trinca. Tá? Muita gente tem preconceito com relação às teses marxistas. Acho importante nós entendermos a teoria em si, e não o que depois fizeram com a teoria dele, não é o desvirtuamento que foi aplicado. Tá certo? Bom, quando a gente fala de Karl Marx, a primeira ideia que tem que vir à mente, turma, é a ideia de que ele é um pensador, um filósofo da praxis. Ele pensa não aquela teoria abstrata que fica lá nas estantes dos livros. Para ele, o conhecimento tem que ser usado no sentido de transformação real do mundo concreto. Então, Marx vê a importância da teoria na sua aplicação prática. Diferente de outros tantos pensadores que nós temos por aí, e não desmerecendo, claro, o trabalho deles, mas é um trabalho mais acadêmico, mais de biblioteca. Para Marx, a tese tem utilidade quando ela é aplicada na prática e como um fator de transformação do mundo. Tá? Portanto, no material que eu pus para vocês, não sei se vocês estão acompanhando aí, espero que sim, primeira introdução menciona aí que ele é também um herdeiro do iluminismo, claro. Ele coloca a razão, não é, como mola propulsora da sociedade, como forma de mudar conceitos e de entender como a sociedade existe. Mas, repito, saindo daquele âmbito puramente acadêmico e buscando ganhar a vida real, a vida concreta. Tá bom? Maravilha. Aí nós já temos uma ideia importante que vai nos tomar boa parte da aula de hoje, que é a ideia da dialética e do materialismo. Tá? Para depois a gente fazer uma síntese disso tudo, que é o materialismo histórico. Quer dizer, a tradição filosófica na Europa, até o início dos estudos de Marx, era no sentido de que havia um grupo, um conjunto de valores, de instituições que eram absolutamente imutáveis, que eram a base social, aquilo que nós vimos com Durkheim, não é? Quando vimos lá a dinâmica, estática e os demais institutos da teoria de Durkheim. Marx vai perceber que mesmo essas instituições tidas como imutáveis, não é? Elas também vão, ao longo do tempo, mudando. Porque, segundo Marx, a única certeza que existe em sociedade é a mudança. Né? Quem nunca ouviu aquela frase dele, tudo que é sólido escorre pelos dedos. Né? Então, veja, nós estamos aqui tratando de uma forma de entender como que essa sociedade caminha, como que ela vai evoluindo. Então, para Marx, a sociedade histórica ela se desenvolve por um processo dialético. Só para reavivar a tua memória, porque você certamente já viu isso em filosofia, antropologia também tenho certeza que foi falado alguma coisa. A ideia da dialética é justamente essa ideia básica de títese, antítese, de tese, antítese e síntese, não é? Onde nós vemos uma ideia contrapondo a outra. E dessa contraposição surgindo uma nova ideia, que nada mais é do que uma nova tese, que vai ser submetida a uma antítese e uma síntese, e assim ad eternum. Não é? A coisa vai se desenvolvendo. Pois bem, então veja, a sociedade para Marx, calcada no uso da razão,
não é? Isso é importante. Ela está sempre num processo de autossuperação. E essa autossuperação, ela vai se refletir nos processos produtivos, na forma de distribuição do que é produzido, no surgimento de tecnologias, não é? E assim sucessivamente. Então, essa dialética é um caminho que se autoproduz. O caminho dialético produz a si mesmo. E daí tem lá a origem na Grécia, né? Aquilo que vocês já estão sabendo. Beleza. Então, a partir desse raciocínio de que a sociedade ela está sempre se renovando, por assim dizer, nós conseguimos enxergar que mesmo aquelas instituições tidas como imutáveis, eternas, quase divinas, elas também fazem parte desse processo de mudança. Portanto, tudo é transitório, segundo a teoria marxista, a teoria de Marx. Eu só alerto que ainda nós não vamos falar pelo menos não nessa aula, ou não nesse momento da aula, de capitalismo e a crítica de Marx ao capitalismo, a saída que ele apontou com socialismo, comunismo e tal. Nós, pelo menos hoje, não abordaremos isso. Hoje eu gostaria que nós entendêssemos como Marx chegou a essas conclusões, tá? Então, veja, se a sociedade é sempre transitória, se ela está sempre nesse movimento de autorrenovação, é importante entender como essas mudanças vão acontecendo, tá? Então, esse primeiro momento, a dialética, depois ela vem retrabalhada por Hegel, né? Que é um filósofo ao qual Marx leu no começo da sua trajetória. Então, nós vamos percebendo que esse pensamento dialético é colocado dentro de um momento histórico, certo? Então, veja, a colocação do pensamento dialético em determinados momentos históricos, como se nós colocássemos esse pensamento no Egito Antigo, o famoso modo de produção asiático, depois ele é superado, depois nós temos um modo de produção clássico, um modo de produção medieval, até chegar ao modo de produção moderno. Nós estamos usando a dialética para um caminhar histórico, mas sempre levando em conta aspectos concretos. Por isso dizer que com Marx é criada a tese do materialismo histórico, tá? Então eu coloquei no material de vocês assim, ó, análise da vida social deve, portanto, ser realizada através de uma perspectiva dialética, como disse, além de procurar estabelecer leis de mudança que regem os fenômenos, tem que estar fundado nos fatos concretos. Por isso dizer materialismo histórico, não é? Muito bom. Então, dentro desse materialismo histórico, que, repito, é a aplicação do método dialético aos padrões históricos que foram sucedendo e vão suceder eternamente, nós temos que entender que todo fenômeno social ou todo fenômeno cultural é efêmero, quer dizer, é passageiro, né? Ele vai ser também superado, porque essa dialética não se aplica só a processos econômicos. Essa dialética se aplica à política, à cultura, em certa medida à religião, não é? Muito bom. Então, as formas que o homem em sociedade produz e consome, e se comunica, e se organiza, então são formas que vão sendo superadas ao longo do tempo. Tá? Elas são transitórias. E daí, quando o ser humano, o homem, né, a espécie, ela descobre um novo modo de produção, aquele modo de produção até então vigente é descartado por conta desse movimento de autossuperação. Então, eu vou usar o evento da Revolução Industrial, né? Quando vem o evento da Revolução Industrial, que coloca a máquina a vapor,
que colocam um modo de produção que resulta num número muito maior de bens de consumo, aquele modo artesanal da Idade Média, o modo rural de viver, isso tudo acaba sendo abandonado. Porque, em certa medida, nós estamos falando aqui de uma condição natural da humanidade de buscar sempre um modo de produção que sustente melhor as suas necessidades, né? E é claro que essa dialética, ela também, em certa medida, se aplica para o próprio fenômeno da procriação da espécie, né? O ser humano tende a se procriar porque é uma necessidade de perpetuar a sua espécie na face da Terra, tá? Então, aquele conceito de produção novo, melhor, ele fatalmente substitui o modo de produção artesanal, que é deixado de lado. Então, hoje, imagina, né, a máquina a vapor lá da Revolução Industrial, colocada hoje do lado de uma impressora 3D, né, da nossa época hipermoderna. Quer dizer, essa máquina a vapor, ela não serve hoje, em termos de produção de massa, para mais nada. São peças de museu. Não é o que interessa hoje. É o método de produção que realize a operação mais rápido possível, com o menor custo possível. Tá certo? E, além disso, na teoria marxista, desse início do Karl Marx, nós vemos um questionamento dessa natureza quase que sagrada da burguesia. Né? Então, aí nós já vemos um pouco de revolta do Marx com relação, não sei se revolta, crítica, um pouco a crítica do Marx com relação a essas classes burguesas, essas classes dominantes. Tá? Então, veja, vamos adiante. Então, os processos ligados à cultura e à produção são transitórios. O mesmo acontece com ideais, concepções, gostos, crenças, não é? Ideologias. Tudo isso acaba também evoluindo, ou não sei se evoluindo, mas mudando, melhor dizendo, mudando, não é? Conforme os meios de produção também mudam. Então, nós vemos aí aquela relação entre estrutura e superestrutura, que também é bem famosa de Marx. Eu vou colocar aqui e depois no vídeo próximo eu volto a explorar de forma mais detida. Mas é basicamente assim, turma. A estrutura representa os meios de produção. Não é? É sobre essa estrutura que se assenta todo o resto da sociedade. Todos os outros aspectos. O que eu tenho na superestrutura? Eu tenho o arranjo político, eu tenho o arranjo econômico, eu tenho divisão de classes, eu tenho o arranjo religioso, tudo isso calcado sobre uma estrutura. Então, por exemplo, no Egito Antigo, nós tínhamos um modo de produção asiático, que é aquele que dependia da cheia e da vazante do Nilo. Não é? Quando o rio diminuía o volume, a terra já estava adubada pelo próprio rio, então ia lá e plantava e colhia. Então, quando o rio subia, o alimento já estava armazenado para aquela época de cheia do rio. Sobre esse sistema de produção, ergueu-se um regime faraônico, né? Onde nós tínhamos lá a figura divina do faraó, seus sacerdotes, os membros de uma nobreza, escravos, homens livres e por aí vai, não é? Então, só que essas sociedades eram teocráticas, né? Então, ao mesmo tempo que era um sistema político, também era um sistema religioso. Você pegar o modo de produção da Idade Média, agrícola, grandes latifúndios, sistema feudal, sobre essa base de produção se levanta daí um sistema político absolutista, com um rei que podia fazer tudo. Nós temos o clero, que legitimava a presença real, os nobres e assim sucessivamente. E daí nós vimos que quando o capitalismo impulsionado pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa aconteceu, houve uma alteração.
Então, nós tivemos lá uma base agora, não é? A estrutura industrial, com máquinas a vapor e tudo mais. E, por outro lado, nós tivemos erguendo-se um sistema republicano, em tese democrático, não é? Com a economia dividida entre os detentores do meio de produção, que eram a burguesia, agora chamada de capitalistas, e nós tivemos o proletariado, que são os trabalhadores. Então, você consegue enxergar bem em 3 momentos históricos essa relação entre estrutura e superestrutura, certo? Ótimo. O ser humano, ele produz os meios de vida, as tecnologias de produção, por assim dizer, e lembrando que tecnologia não precisa necessariamente ser um raio a laser. Né? Já teve época na história que uma simples lança era o que tinha de mais avançado. Mas o ser humano muda essas tecnologias de produção conforme as suas carências, conforme as suas necessidades, certo? Então, nesse aspecto, nós temos o dado, que não é novidade para nenhum de nós aqui, que o ser humano é a espécie na Terra que consegue, em certa medida, dominar o meio ambiente onde está situado. Então, ele vai e domina a natureza e usa esse domínio a seu favor, não é? Para produzir os bens dos quais precisa. Então, isso é algo, penso que é senso comum até, né? Só que a grande questão que se colocaria, ou uma questão chave na tese de Karl Marx, é entender a ideia de necessidade e a ideia de satisfação. Ora, já houve momentos na história em que a única necessidade que as pessoas tinham era aquelas ligadas intrinsecamente à sua sobrevivência. Então, tinha a necessidade primeiro alimentar, não é? Primeiro o sujeito tem que se alimentar, primeiro o sujeito tem que se proteger das intempéries, das mudanças climáticas. Primeiro o sujeito tem que procriar, perpetuar a espécie. Só depois, segundo Marx, dessas necessidades sendo preenchidas é que se vai pensar em sociedade, organismo social e relações sociais. Então, eu tenho primeiro aquelas necessidades mais básicas, mais animalescas mesmo, mais primitivas de cada um de nós. Já vou repetir, Maria Eduarda, só terminar esse raciocínio. Vamos lá. Não, vou fazer já. Eu vou responder a tua pergunta já. A dialética, então, ela tem primeira origem lá na Grécia Antiga, tá? Quando se falava em tese, antítese e síntese. Vou usar um exemplo do direito processual, se me permitirem. Já já vocês vão estar mexendo com o processo todo santo dia. Você vai ver que o processo é uma relação dialética. Um processo penal, por exemplo. O Ministério Público acusa, é uma tese. O acusado se defende, é uma antítese. E a sentença que o juiz profere ao final é a síntese. Claro que dentro de um processo, isso fica restrito a esses momentos. Eu não posso ficar o resto da vida discutindo uma nova tese dentro do mesmo processo. Não existe. O processo tem que acabar uma hora. Mas em sociedade ou na própria filosofia, né, esse método dialético foi muito popularizado pelo Sócrates, né? Depois documentado pelo seu discípulo Platão. Mas em sociedade, então, o avanço histórico é esse. Qual seria uma tese histórica dentro do pensamento de Marx? O modo de produção egípcio, por exemplo. Qual seria uma antítese disso? O modo de vida dos germanos na época, um modo de vida comunal. Qual seria uma possível síntese disso? Ou uma nova tese, não é? Sei lá, o padrão, o modo de vida daí da Europa medieval, feudal e por aí vai.
onde tudo pertence ao rei, né? Então, é nesse aspecto que se desenvolve a dialética. Agora, repito, para Marx, como é um filósofo da praxis, da praxe, da prática, há que se colocar esse raciocínio dentro dos momentos históricos que se desenvolveram ao longo da existência humana. Né? Não sei se eu te respondi, Maria Eduarda. Se sim, você dá um ok aí, ou então você pergunta mais e vai refinando a pergunta e eu vou tentando responder, tá bem? Ó, necessidades e satisfação. Valeu. Necessidades e satisfação. Ó, como eu dizia, então, a nossa espécie, a humanidade, tem sim as necessidades, que vão desde aquelas necessidades iniciais, mais primitivas, até necessidades mais refinadas. Mas o interessante que Marx percebeu é que o que vai refinando essas necessidades é justamente a produção. A produção, primeiro, supre o básico. Você pegar lá na teoria dos degraus de Maslow, né? Primeiro degrau, sobrevivência, segundo degrau, conquista amorosa e assim sucessivamente. Os degraus de Maslow. Mas, a partir do momento em que essas necessidades, básicas estão supridas, é inerente ao ser humano ter desejo, ter vontades, desejar mais. Só que o espectro de possibilidade de desejo, de possibilidade de querer bens, né, materiais, esse espectro aumenta conforme as tecnologias de produção avançam. Então, veja, eu coloquei aí a seguinte observação. Ó. O ato de produzir gera também novas necessidades, que não são, por conseguinte, simples exigências naturais. Eu não estou falando lá de alimento, procriação e abrigo. Né? São simples exigências naturais ou físicas, mas produtos da existência social. Passa a ter a ideia, turma, daquilo que é chamado de supérfluo. O que é o supérfluo, o vocábulo? Né? É aquilo que está além das nossas meras necessidades. Então, o Marx traz o seguinte exemplo, não é? A fome, ela é fome em qualquer época, em qualquer lugar. Fome é fome. É um aviso do organismo que precisa colocar alimento dentro dele. Mas a fome que é satisfeita com a carne crua, a pessoa comendo com a mão, com os dentes ali, arrancando os pedaços, né? Uma cena bem animalesca, é diferente em termos sociais, claro, em termos sociais, daquela fome que é saciada com um filé assado num fogão a gás, não é comido num prato, com talheres. Conseguem perceber a diferença cultural e social que nós enxertamos aí? Né? Vou dar um outro exemplo. A necessidade do sujeito calçar os pés para não machucar a sola do pezinho. Né? Milhares de anos atrás era uma tira de couro enrolada e dado um nó. Hoje, a necessidade de calçar os pés, ela pode ser saciada de N formas, com N modelos de calçados. Por quê? Porque o progresso dos meios de produção cria necessidades que se descolam da mera necessidade básica e passa agora a ser também, e por que não, uma necessidade estética, não é? Então, é nesse aspecto que Marx enxerga a ideia de como os meios de produção alteram o nosso conviver em sociedade. E daí a ideia do supérfluo, e daí a ideia do consumo, tá? Então, a produção é a produção dos bens que dita o modo do consumo. Tá? Tem um exemplo bastante bacana da indústria automobilística,
se desenvolveu nos Estados Unidos, né, notadamente com o pioneiro lá com Ford, e ele tinha um modelo de carro chamado T1, que era um carro, um dos primeiros carros da história, né, que foi produzido em massa e supria a necessidade do americano médio. E o mais interessante é que ele só saía numa cor, preto. Tanto que Ford disse, né, uma frase muito célebre no mundo da indústria, que era assim: todo mundo pode ter o T1 da cor que quiser, desde que seja preto. E daí o rival, a Chevrolet, veio e passou a lançar carros com design mais bonito, coloridos. Quer dizer, agora o cliente podia ter um carro vermelho, por exemplo, azul, não é? E junto com isso lançou uma campanha publicitária nunca vista na história da humanidade. Porque agora ter o carro não era só mais um artefato, um veículo que te leva de casa para o trabalho. Ter o carro agora é sinônimo de status. Colocaram lá mulheres bonitas, paisagens maravilhosas, não é? Artistas da época dirigindo o carro da Chevrolet, e isso resultou quase na falência da Ford. Então veja, junto com o meio de produção e junto com o que se desenvolveu e hoje é tão importante, chamado de publicidade, o consumo revolucionou-se, certo? Então é nesse aspecto. Desculpa. A produção, portanto, cria o consumo e cria a figura do consumidor. Pois é. Muito bom. Então veja, quando o ser humano está nesse processo de controlar a natureza, de criar novas tecnologias, aquelas tecnologias que dão certo, que engrenam, elas inclusive são passadas para as próximas gerações. Porque além de estar produzindo novos meios de produção, o ser humano também está reproduzindo a si próprio. Então a próxima geração já recebe um mundo no qual aquela técnica de produção já está acoplada, já está internalizada. E a partir de então, e olha aí a dialética, e a partir de então, ele vai desenvolver o seu novo meio de produção, que também será passado para as futuras gerações, e aí nós chegamos onde nós estamos. Certo? Então, essa é a atividade humana básica para Karl Marx, de criação de meios de produção e de reprodução desses meios ao longo das gerações. Tá? Muito bom. Aí nós chegamos a dois conceitos muito importantes para que nós possamos entender o próximo encontro. Tá? Que é a ideia de forças produtivas e a ideia de relações de produção. Relações sociais de produção. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho da luta de classes e tudo mais, tá? Mas veja, quando Marx fala de produção na sua obra, especialmente o Capital, né? A gente tem sempre que lembrar que ele tinha um auxiliar, um colega intelectual, que era o Engels. Então, Marx e Engels, né? Nessa fase de ouro do Marx, ele sempre está falando de produção de determinado local em determinado momento da história. Tá? Não é falar, olha, a produção em geral, porque isso acaba levando a equívocos. Mas ele geralmente está falando de uma produção de um determinado momento da história. Tá? Até fica mais fácil, porque recorta, né? Recorta a história ali e faz a análise. Bom, falamos da estrutura e da superestrutura. Joia? Tranquilo? Essa ideia você já tem na mente. Pois bem, dentro dessa relação de dependência que eu tenho entre estrutura e superestrutura, eu preciso analisar as forças produtivas. O que são as forças produtivas, professor? Nada mais são do que as tecnologias empregadas
em determinado momento da história para produzir aqueles bens que vão satisfazer a necessidade das pessoas. Tá? Então, as forças produtivas estão vinculadas ao conceito de tecnologia e estão vinculadas ao conceito de grau de domínio que o homem tem sobre a natureza, que a espécie humana tem sobre a natureza. Então, isso são forças produtivas. Os inventos, como o homem pode usar o meio ambiente a seu favor, o moinho que usava lá para fazer a farinha, usa-se ainda, né? As tecnologias, moinho de vento, moinho movido por tração animal, por tração da força do próprio homem, isso tudo são exemplos de tecnologias, máquina a vapor e por aí vai. Tá? Agora, segundo Marx, conforme a sociedade avança, nós verificamos que a detenção desses meios, não é, dessas forças produtivas, elas não tendem a ser coletivas. Quer dizer, os membros da sociedade não são todos donos das forças produtivas, dos meios de produção. Que é um exemplo trivial de meio de produção que por milênios foi o principal, a própria terra. Né? A terra foi e ainda é um dos meios de produção mais importantes. Da terra que se tira alimento. Né? Então, veja, é uma das fontes de alimento. Então, veja, lá no modo de vida antigo, egípcio, babilônico e tudo mais, grego e por aí vai, romano, quem era detentor desse meio de produção tão importante? A terra. Uma parcela da população. Não é? Geralmente nobres e pessoas com mais recursos financeiros. Depois vamos dar um pulo, vamos para o período medieval. A terra ainda é o principal meio de produção. E quem que é dono da terra? Também o rei, o clero e a nobreza. Então veja, e daí é minha opinião a partir das leituras, né? Não é natural que os meios de produção sejam socializados, sejam coletivizados a ponto de todo mundo ser dono, né? Isso geralmente é restrito a uma classe, por assim dizer, dominante, política e economicamente, não é? Então, a partir daí, nós temos que raciocinar também o que é feito com os bens que são produzidos por esses meios de produção. Como eles são distribuídos em sociedade? Ou uma segunda pergunta, todos têm acesso a todos os bens de produção que quiserem, né? Porque ninguém vai ter acesso a absolutamente tudo que é produzido, ainda mais num mundo como hoje, né? Mas todo mundo tem acesso ao que efetivamente deseja? Então essa é uma pergunta que tem que ser colocada. E daí Marx explica que não, que a distribuição dos bens produzidos, dos bens de consumo, ela é desigual. E isso desde que a sociedade se desenvolve. Ela é desigual porque algumas pessoas têm acesso a mais bens de produção do que outras. Né? Algumas pessoas têm mais acesso a um número maior de bens do que outras menos favorecidas, por assim dizer. Então, aqui nós enxergamos de forma bastante cristalina essa ideia de classes e o conflito de classes entre uma classe mais abastada e uma menos abastada. E daí, pessoal, claro que ninguém está demonizando aqui, ninguém está transformando em inimigo quem é rico, né? Quem tem uma condição melhor de ser rico ou de ter uma condição melhor de vida. Não é isso, não é esse o questionamento. O questionamento ele é mais profundo, ele é mais frio até, né? Porque
ninguém tem culpa, pelo menos num primeiro momento, né, de ser rico, a não ser quem enriquece prejudicando deliberadamente o outro, e por aí a coisa vai, né? Então, veja, o conflito de classes acaba se resumindo, para tornar bem simples a ideia, no conflito de pessoas que não têm os meios de produção e querem passar a tê-los, e daqueles que têm os meios de produção e não querem perdê-los. Tá? Ó, nós estamos aí com 1 minutinho só. Eu vou encerrar e vou abrir outro, e daí nós vamos no máximo mais 20 minutos. Tá bom? Pai bola, já coloco outro link lá.